Quando e com qual frequência devo prescrever CBD no caso de bruxismo? Bom, essa pergunta, ela é uma pergunta difícil, né, de ser respondida assim, porque é uma pergunta muito complexa. Existem vários tipos de diagnóstico de bruxismo, né, vários tipos de pacientes que vão carregar esse diagnóstico, vários tipos de manifestações possíveis, né, com relação ao bruxismo, depende do que a gente vai estar aí querendo controlar, se é um fator secundário de bruxismo, se é um fator, se é um bruxismo idiopático, se é um bruxismo que vem acompanhado aí de algum distúrbio do sono, de alguma outra comorbidade, né? Então, vai depender muito do diagnóstico, né? E do hospedeiro em si, né? Que sempre são as questões que são soberanas da gente enxergar. E só que, assim, via de regra, né? Por que o canabidiol e o bruxismo parecem ter tudo a ver, né? Porque o canabidiol tem algumas propriedades específicas, né? Onde ele consegue aí não só gerenciar os sintomas, algumas manifestações de sintomas, né, decorrentes de bruxismo, como, por exemplo, dor orofacial, fadiga muscular, ele consegue também diminuir o número de eventos de parafunção, né? Então, assim, eu não desconheço uma outra ferramenta para o bruxismo que consiga ter essa ambiguidade de controlar tanto os sintomas, né, tanto as manifestações sintomáticas, quanto o número de episódios em si, né? Então, eu digo assim, que com muita frequência, o canabidiol vai estar envolvido no controle do bruxismo, seja dos sintomas ou do número de eventos aí de parafunção desses pacientes, tanto do sono quanto da vigília. Próxima pergunta. Paciente com bruxismo, distúrbio do sono e ansiedade. Você prescreve somente o óleo full spectrum ou acrescenta um óleo também à noite? Então, ó, essa pergunta, eu dou risada, assim, mas assim, eu dei essa risada porque, né, a tríade veio tudo junto, né? Sono, ansiedade e possivelmente dor, né? Porque, assim, muitos pacientes que têm atividade parafuncional não vão ter a manifestação dolorosa, né? Esses pacientes que vêm nos procurar no consultório, que a gente trata o bruxismo, eu falo trata entre aspas, porque o bruxismo ele nem é sequer considerado uma doença, né? Ele é um comportamento, então, na realidade, o que a gente faz é controlar esse comportamento e não, de fato, tratar. A gente trata, talvez, né, os sintomas quando eles se manifestam, mas não são todos os pacientes que manifestam aí os sintomas do bruxismo, tá? E aí, esse paciente que ele chega com bruxismo, com distúrbio do sono e ansiedade, bom, o distúrbio do sono a gente precisa identificar qual é, né, e se está dentro ali da nossa alçada, tratar, né, o bruxismo com certeza está, e a ansiedade definitivamente não está dentro da nossa alçada tratar, né, a não ser que esse paciente, ele tenha aí um indicativo de fazer uma reabilitação oral, e se sinta ansioso com relação ao tratamento, que ele tenha que fazer algum procedimento e a gente precisa tratar a ansiedade odontológica, né, fora isso, a ansiedade, ela pode entrar ali no nosso questionário, ela pode ser relatada pelo paciente, mas ela não pode estar incluída como um alvo terapêutico do nosso tratamento, né? E caso a gente sinta essa necessidade de que a ansiedade precise estar dentro do alvo terapêutico do nosso tratamento, a gente vai precisar de apoio aí de outros profissionais, né, que são aptos a tratar esse tipo de condição de uma maneira sistêmica, né? Mas, via de regra, né, os pacientes que nos procuram para fazer controle de bruxismo, controle de sintomas de bruxismo, controle de distúrbio do sono, quando a gente faz a terapia aí com fitocannabinoides, são pacientes que vão melhorar o seu estado ansioso, né, porque acaba sendo como se fosse um efeito adverso quando isso não está dentro do nosso alvo terapêutico, mas se for uma ansiedade diagnosticada ou algo mais sério, né, algo que a gente ou que o paciente relate, que a gente perceba que a gente precisa de um apoio, que dê um alvo, né, na ansiedade, a gente vai precisar de auxílio aí de outros colegas médicos, tá? E se eu dou só o full spectrum, eu acrescento um óleo também à noite. Então, na realidade, assim, ó, existem alguns protocolos, né, inclusive tem uma aula lá
na área de membros dos alunos sobre esses protocolos de dosificação. E o que que acontece? Quando nós identificamos que o paciente está com o sistema endocannabinoide dele um pouco bugado, não funcionando como deveria, né, e a gente percebe isso através da varredura que a gente faz na vida desse paciente, no primeiro momento, né, o que que a gente pensa realmente é no canabidiol, no óleo full espectro rico em canabidiol, a não sei que o paciente tenha alguma, contraindicação, né, para esse tipo de produto, porque a gente sabe que esse medicamento, que esse produto, ele vai, se ligando ali nos receptores do sistema endocannabinoide do nosso paciente, e ele vai ajustando aos poucos, né, aquele sistema todo e os sistemas que dele dependem para funcionar de uma maneira adequada e equilibrada. E aí, dessa forma, dessa maneira, né, só com esse ajuste, muitas vezes isso já pode ser assertivo, inclusive no distúrbio do sono. Então, quando a gente vai lá e consegue consertar o dia desse paciente, a concentração desse paciente, o humor desse paciente, muitas vezes aquele distúrbio do sono do paciente desaparece só assim. Mas algumas das vezes, quando a gente chega lá numa determinada dose ou num determinado tempo, fazendo só o uso do óleo rico em canabidiol e a gente não tem os efeitos que a gente desejava, daí a gente entra, assim, com outros olhos. Algumas situações onde o paciente já vem polifarmácia, onde o paciente vem com algum distúrbio de sono mais severo, e aí é válido de entrar com um outro óleo para a noite, né? Ou então um paciente que vem com, por exemplo, uma dor crônica, que é um fator que perturba o sono, né? E aí o sono perturbado piora a dor crônica e por aí vai. E aí o que que acontece é que muitas vezes a gente precisa entrar junto com alguma dose até de resgate para melhorar o sono desse paciente, para conseguir controlar a dor. Então, cada caso é um caso, né? E isso é gostoso porque enquanto a questão da mentoria, né, das discussões de caso clínico, porque quando a gente está lá no nosso consultório, sei lá, a gente pega lá 3, 4 casos no dia, né, e quando chega lá no, no nosso encontro de mentoria, aquilo multiplica por 10, sabe, porque vem vários outros casos, vários outros colegas, e na comunidade de WhatsApp também, e a gente vai aprendendo, e aí daqui a pouco aparece no consultório, a gente lembra do caso daquele colega, e assim a gente vai pegando essa mão, né, que a gente deveria pegar na faculdade, mas infelizmente isso ainda não conhece, ainda não acontece, né? Então a gente tem essa oportunidade de fazer isso nas nossas discussões em grupo.